Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo. É o seguinte, não entre em 2022 sem ouvir esses conselhos, sem fazer essas coisas que eu vou te orientar aqui. São conselhos básicos, objetivos, rápidos. Esse vídeo é bem objetivo, mas ele é tremendo. Ele vai fortalecer a sua fé e também fortalecer as coisas que você ouviu durante todo esse ano. Estamos chegando no final de 2021, entrando agora já em 2022. Enquanto o mundo tenta ler um horóscopo, buscar algum xamã, né, algum adivinho, pessoas que têm espírito de adivinhação, que na verdade são usadas pelo maligno para o engano, eu quero aqui usar a santa palavra, a poderosa palavra de Deus para te orientar nesse tempo e também te dar alguns conselhos. Não entre em 2022 sem antes fazer essas coisas. Vamos lá. 2022 vai ser um ano de correção, direção, proteção e provisão. Pode guardar essas coisas que eu estou falando para você. Correção, direção, proteção e provisão. Prepare-se para 2022. Enquanto para muitos pode ser um ano difícil, para você será um ano extraordinário, se você receber essas palavras aqui. Primeira coisa que eu tenho a dizer para você é, depois, não sei se você vai lembrar se essa é da sua época, mas enfim, você pegou o aprimoramento, estamos pegando o aprimoramento dessa ferramenta, a criação do GPS, Sistema de Posicionamento Global. Ninguém hoje anda com carro, ninguém vai de uma cidade para outra sem ligar o seu aplicativo preferido de orientação no trânsito, seja o Waze, Google Maps e por aí vai. Todo mundo tem um aplicativo que possa orientá-lo no caminho. Qual é o caminho mais curto? É onde tem mais trânsito, onde não tem. O objetivo central é orientar no caminho. Um avião, ele não se desloca se não tiver orientação do GPS. Bom, enfim, tudo hoje no mundo depende do sistema de posicionamento global. Nós não podemos dar esse passo de entrar em um novo ano, em um novo desafio, em uma nova etapa, em uma nova época, um novo ciclo, se nós não ajustarmos o nosso GPS. Portanto, o Senhor é o nosso guia. Ele está à nossa frente. Lembra quando ele tirou o povo do Egito? Pois foi ele que tirou. Ele desceu e ele tirou. Moisés foi um instrumento, mas ele disse, eu descerei, Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vou descer lá. O Senhor conduziu o povo até o deserto. O Senhor conduziu o povo até o caminho mais difícil. O Senhor conduziu o povo até o mar. Porque ele queria mostrar os seus sinais, ele queria mostrar o seu poder, ele queria mostrar a sua glória. Então, ele corrigiu o povo já dando a direção. Quando Deus corrige alguém é porque ele ama. Então, assim como nós não vivemos mais sem um mapa, você não pode mais viver sem o Senhor. O primeiro conselho que eu te dou é não entre em 2022 sem ter firmado uma aliança com o Eterno. Faça uma aliança com Deus, independente do tempo que talvez você escuta sobre a palavra ou dos anos que você tem indo à igreja, mas você não tem no seu coração a certeza de que você fez uma aliança com Deus. Para fazer uma aliança com Deus é fácil, é rápido, é objetivo. Arrependa-se, reconheça o seu pecado, arrependa-se. Peça para ele ser o Senhor da tua vida e ele reinar em teu coração. Ele ser o Senhor das tuas emoções. Peça para ele te conduzir na jornada da eternidade. Portanto, se você quiser fazer uma aliança com ele, é só você declarar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crer para a justiça. Se você quiser ter um ano extraordinário, se você quer ter um ano diferenciado, saiba que primeiro você precisa fazer uma aliança com o Eterno, porque ele é Deus de aliança, ele é Deus de gerações. Ele separou gerações, ele fez aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Davi, e o Senhor Jesus é a nova aliança representada aqui que nos conduz ao Pai, que nos conduz à eternidade. Então não entre em 2022 sem ter clareza de que sua aliança está firme com o Senhor. Essa é a primeira coisa. Se você não tem uma aliança, faça uma aliança com ele, pois ele vai honrar. Deus nunca desonra uma aliança que é feita com ele. A segunda coisa, você não pode entrar em 2022 com as armas erradas. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos, ponham sobre vocês. Lembrem, o apóstolo está nos orientando aqui, Paulo está nos orientando, escrevendo para a igreja que está em Éfeso, ele está orientando, olha, vocês não podem militar nessa guerra, entrar nessa batalha com essa armadura aí, com essa roupa, porque existem guerras que você vence com essa roupa normal, com essa vestimenta normal, com essa postura normal.
Entenda, não é ruim ser normal, mas determinados níveis de guerra requer que você tenha uma roupa diferenciada. Você não pode entrar em alguns campos de batalha desse jeito. E a armadura é de quem? A armadura é de Deus. A armadura não é sua, não é você que constrói, não é você que fabrica, não está sob o seu controle, não está sob o seu domínio. A armadura é de Deus. E o mais interessante é que mesmo a armadura sendo de Deus, o apóstolo está falando, ele dá para você. Ele dá para quem? Para quem tem aliança com ele. Então é por isso que você não pode entrar em 2022 sem ter uma aliança com ele. A segunda coisa, tome posse da armadura de Deus. Jesus mostrou isso para a gente lá em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4 está a tentação de Jesus. Você lembra desse texto? Logo após Jesus ser revestido pelo Espírito Santo. Lembra disso? Mateus capítulo 4. Ali é um nível de guerra. 40 dias Jesus jejuou e ele foi testado, ele foi treinado pelo tentador em várias tentações que tem a ver com o processo de todo o ser humano que se aproxima de Deus e todo aquele que tem propósito diante de Deus. E Jesus foi tentado em áreas importantíssimas, mas ele não entrou no deserto sem primeiro ser revestido do quê? Do Espírito Santo. O capítulo 3 vem a pregação de João, versículo 11, João dá testemunho de Cristo. No versículo 13, Jesus é batizado. Ali, Jesus é revestido para quê? Para suportar o deserto. Então, assim como Paulo está nos orientando em Efésios 6, não entre nessa guerra contra o diabo, contra as ciladas do maligno. Ciladas são emboscadas, são coisas que você não espera. São artimanhas, são estratégias. E quantas pessoas estão caindo nas estratégias do diabo por não estarem firmes diante dessas coisas? Por não possuírem as armaduras de Deus. Entendo, o que é a armadura de Deus? É o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Firme uma aliança, seja cheio do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo. E aí você vai ter um 2022 sobrenatural, apesar de qualquer circunstância adversa à sua volta. Você entende? A armadura é de Deus, esse revestimento é dele, e ele tem prazer em te entregar. Não entre em 2022 sem entender que 2022 é um ano de correção. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, pois o Senhor corrige aqueles que ama. Deus está corrigindo a muitos. Que muitos são esses, Rafael? Aqueles que ele chamou, aqueles que ele separou. E ele tem separado um povo. Sabe, gente, a cada dia eu percebo mais e mais que não são todos que querem despertar, que não são todos que querem se voltar para as Escrituras, que não são todos que entendem os eventos proféticos que estão acontecendo no mundo, mas eu sei de algo. Às vezes, para você que está no caminho do Eterno, você que está no caminho do Senhor, às vezes você sente ele te apertando, fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou atravessando esse vale? Porque Deus me levou para esse ribeiro, enquanto estava faltando água no mundo inteiro, ele me levou para um lugar de descanso, que é o ribeiro de Querite, igual Elias, né? Tinha seca, faltando água, Deus levou Elias até Querite e lá tinha água, e de repente o ribeiro seca, mas o ribeiro secou para Elias no Querite, porque Deus queria mexer na geografia de Elias, Deus queria corrigir a geografia de Elias, ele estava no lugar provisório, mas ela não é um lugar para ele, era provisório. E Elias estava se acomodando. Então, de repente, se você está sentindo que Deus está te apertando, que a coisa apertou para você, talvez seja uma correção. Por quê? Porque ele te ama. Não fique mais triste se alguma coisa apertar, se você entrar no deserto da vida, se algum problema sobrevier, se algo acontecer a você, você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que comigo? Eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho buscado a tua palavra, eu tenho buscado o conhecimento, eu estou me posicionando e agora me veio essa avalanche. Entenda, mesmo que você esteja no deserto, sim, o deserto é um instrumento de correção e Deus está usando para isso, porque ele te ama. Não seja como o povo no deserto, logo que saiu do Egito, que ficou andando em círculo ali e não entrou na terra prometida porque não aceitou a correção. Era um povo de dura cerviz, era um povo que não curvava a cabeça e não dizia, sim, Senhor, eu recebo, eu aceito. A melhor coisa que você pode aceitar é a correção daquele que te ama. Não entre em 2022 sem saber que é um ano de direção. Você lembra do que eu falei no começo do vídeo sobre o GPS? Exatamente. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Ele vai mostrar qual o caminho a seguir. Deus está à sua frente. Ele mesmo fala, eu vou à sua frente, eu vou preparar o caminho. Sabe? Ele está à nossa frente. É isso que você tem que guardar no seu coração para entrar em 2022. Não entre em 2022 sozinho, porque o Senhor será a tua direção se você confiar nele, se você fizer uma aliança com ele e aceitar a sua correção. Ele vai na sua
frente. Ele está com você. Não entre em 2022 sem antes estar no abrigo do Altíssimo. 2022 vai ser um ano de proteção. Exatamente. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 1. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É exatamente aí que você tem que estar. É aí que você tem que estar. No esconderijo do Altíssimo. Que a sua casa esteja no esconderijo do Altíssimo. Que as suas emoções estejam no esconderijo do Altíssimo. Que sua vida esteja ali, ó, ali, no esconderijo do Altíssimo. Sabe aquele texto tão importante, assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho? E mesmo que um pai, uma mãe se esqueçam dos seus filhos. Eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti, porque tenho o teu nome gravado na palma de minhas mãos. Era muito comum naquela época de pós-cativeiro as mulheres terem um filho roubado, o filho virado escravo, ter sido retirado dos pais. E o pai se esqueceu, dava a sensação, o filho mudou de nome, foi para uma outra terra, pegou um outro nome pagão de um povo escravizador. Então era comum as mães escreverem o nome dos filhos nas mãos para lembrar, se lamentar e chorar. E o profeta nos orienta que o Senhor tem o nosso nome gravado na palma da mão dele para nos dizer: eu nunca esqueci de você, eu nunca te esquecerei. Não importa o que estão falando, não importa o que você está vivendo, eu não esqueci daqueles que amam. 2022 é um ano de proteção. Não entre em 2022 sem ter a convicção que este é um ano de provisão. O Eterno será a sua provisão. Escute, esse cara que está gravando aqui para você, eu posso testemunhar que 2020 foi um ano muito difícil para mim. Muito, extremamente. Eu evito até falar das dificuldades que eu tive, que me emocionam. Recentemente, pregando em uma igreja lá em Americana, Lagoinha Americana, do meu amigo pastor Joel, eu compartilhei algumas coisas que eu e a Mariana, nós passamos aqui com os meninos. Um esgotamento financeiro, físico, emocional, muito grande mesmo. Pouquíssimas pessoas sabem. E eu estou compartilhando com você. Nós passamos um momento muito difícil financeiramente. Mas o provedor, ele nos socorreu. O Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele é a nossa provisão. Ele será a tua provisão. Só continue servindo a Ele. Continue amando a Ele. Tendo uma aliança com Ele. Se revestindo da armadura dEle. Tendo uma aliança com Ele, como eu disse. Ele vai te corrigir. Ele vai te dar a direção. Ele vai estar na sua frente. E Ele vai prover. Se parece, às vezes, você vai morrer de sede, não tem a subsistência, vem água da rocha. Cristo é a nossa rocha. Vem o pão do céu. Ele é o pão do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe? Deixe Deus te surpreender nesse ano de 2022. E eu creio mesmo que a estes que Deus está separando no mundo, porque Ele está separando o exército, Ele vai prover, Ele vai corrigir, Ele vai dar direção. E Ele vai enviar o que for necessário para essas pessoas resgatarem os perdidos, porque o mundo está sendo envolvido em trevas. E você será uma voz que vai resgatá-los. Muita coisa está por vir, mas de uma eu tenho a plena convicção. Na frente de todas essas coisas está Elohim Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Lute com as armas que Ele quer oferecer para você. Fique firme. Paz. Tchau, tchau.